para você, você não vale nada, apesar de valer o sangue precioso de Jesus Cristo. Por que não vale nada? Porque num dia da julgamento, o dia do trono branco, onde você estiver à esquerda de Deus, no trono branco, por você estar perdido, por você estar longe de Deus, por você não ter assumido o pacto da aliança, por você não ter perseverado. Quem vai para o inferno, infelizmente, não vale nada. Aquela dracma, enquanto ela estava perdida, ela não tinha valor nenhum. Mas para aquela mulher, ela tinha todo o valor. Aquela mulher, ela sabia que agora que ela achasse aquela dracma ia valer, porque aquela dracma ia estar na mão dela. Eu quero dizer para você que você está se sentindo sem valor. Está fora da aliança do Senhor Jesus Cristo, está longe, perto da casa do Senhor, mas longe do Senhor. Eu quero te dizer que nas mãos do Senhor, você tem valor, aleluia. Ainda que você não entenda, ainda que você não acredite, nas mãos do Senhor, você tem valor, aleluia. Um dia desse, um tempo atrás, alguns meses atrás, Deus me mostrou uma revelação sobre o meu sobrinho. Meu sobrinho na escola, ele tem um sobrenome, tem um apelido de Beira-Mar. Quando ele tira fotinha, fazendo gestinho de facção, eu vou lá no privado dele, eu falei, pode parar com esses gestos aí, meu amigo. Pode parar com essa besteira, meu amigo, você não foi chamado para isso. Aleluia! Cheguei para ele lá na casa dele, eu falei assim, agora eu vou falar a mensagem que Deus me deu. Eu vou falar agora. Eu vou falar agora enquanto ninguém acredita. Eu vou falar a mensagem que Deus me mostrou sobre a tua vida agora, enquanto muitos não apontam. Eu vou falar agora. Eu falei, Deus, Ele vai te dar uma família, cara. Deus, Ele vai te dar um emprego, vai te dar uma posição dentro dessa sociedade. Que olhar para Ele hoje, ninguém vai dizer, isso aqui tem valor. Porque eu vou falar para você, hoje muitos não podem dar valor, falei para ele. Mas o que Deus está me mostrando é diferente, aleluia. Aquela mulher olhou para aquela dracma com um olhar diferente, porque ela sabia que na mão dela aquela dracma tinha valor. Você pode não ter valor jovem no mundo. Você não pode ter valor na condição de perdido que você está. Quem sabe você está na aliança, mas você está duvidoso. Quem sabe você está com o sangue do Cordeiro em você e o diabo está dizendo que você não tem valor. Eu quero te dizer uma coisa, que na mão do Senhor Jesus Cristo você tem valor, aleluia. Você tem valor? E eu falei para ele aquilo ali, ele chegou para mim e falou, tio, muito obrigado. Porque no momento, às vezes, que ninguém acredita. Quando eu estava no mundão, na bagaceira, Deus usou um profeta, um pastor missionário. Quando ele falou para mim, ninguém estava dando valor. Quando eu parti para outra cidade do Espírito Santo, antes de eu ir, muitos problemas estavam acontecendo aqui na Transacriana, eu aprontando muito. Minha mãe me levou para o Espírito Santo, que era para me aprontar menos. Lá foi pior ainda. Mas só que quando antes de eu sair, a minha irmã pegou e falou assim, lembra daquela profecia que o pastor falou assim, assado na cruzada? Eu não olhei muito, não lembrei muito, não lembrava direito, mas quando tudo aconteceu comigo lá na cidade do Espírito Santo, eu lembrei de cada palavra que aquele pastor falou daquela profecia, aleluia. E ele disse naquela profecia, e não vai acontecer nada com você, jovem, porque você, Deus tem uma obra na tua vida, aleluia. E eu orei lá no Espírito Santo e falei, Senhor, me leva para o estado do Acre com vida, e eu vou fazer a tua obra, aleluia. Às vezes tem momento difícil, às vezes tem momento de dificuldade, mas só que eu lembro da promessa, eu olho para a promessa, e eu quero te dizer, jovem, que hoje, nesta noite, Deus tem promessa na tua vida. Se você já ouviu, é hora de ser renovada a promessa na tua vida, aleluia. Eu vou ver esse jovem dessa igreja, eu vou ver esse jovem da Transacriana pipocando no Glória a Deus no dia 3 ali no agosto, aleluia. Nos congressos, nas festas, os jovens vão pegar do lado da cruz do líder e vai falar, eu estou aqui contigo, meu líder, eu não abro, nós vamos ganhar almas, aleluia. E essas três palavras dessas três espécies, personagem perdido, tem também, hoje Deus me deu. Hoje Deus falou comigo, 3 estratégias diferentes para conquistar essas 3 personagens, esses 3 tipos de pessoas.
pessoas perdidas. A ovelha, ela se perde. A ovelha das 100, não sei o que acontece, mas foi desânimo espiritual, deixou de ir para o culto, deixou de andar atrás do pastor, deixou de ouvir a palavra, deixou de ouvir o sino das outras ovelhas, porque as outras ovelhas cantam, as outras ovelhas louvam, as outras ovelhas exaltam o Senhor, as outras ovelhas cultuam. Aí ela foi deixando de ouvir, ela foi deixando de congregar, ela foi desanimando. E quando pensar que não, ela estava nos pedregais. Ela se machucou, não tinha mais como ser curada, porque ela não estava mais na aglomeração das outras. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você já viu muita ovelha andando no corredor? Até aquelas que estão meio machucadas, as outras vão empurrando ela vai andando, ó. As ovelhas vão empurrando ela, ó. Quando tu está no meio das ovelhas, ó, você está meio cavaleando, mas as ovelhas vão te empurrando, você vai andando, vai andando. Para que aquele que tropeça não caia, para aquele que tropeça não desista. Nós temos que ser ovelhas para ajudar, para empurrar os outros, para mais para perto de Jesus. E eu vi a primeira estratégia para se ganhar essa alma. A ovelha perdida você tem que ir. Você tem que ser força, tem que ser pessoas fortes, tem que ser jovem. Jesus está precisando dos jovens para buscar as ovelhas perdidas, porque tem força de enfrentar o barro, de enfrentar a lama. Não se cansa tão fácil. Aí você tem que ter força para botar as ovelhas no ombro, mas você também tem que ter azeite que é para botar na ferida. O azeite você tem que colocar lá, porque se você não começar a cura dela lá, você não consegue trazer ela para a igreja. Você tem que ter força e você tem que ter azeite. Levanta a mão para o céu, quem tem força aqui. Quem tem azeite? Quem tem azeite? Aleluia. Quem não tem, Deus vai dar nessa noite. Deus está tocando meu coração, que Ele vai renovar a crente aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Primeira estratégia, você tem que ir lá, você tem que buscar. Ela está lá no meio do mundo perdido. A segunda estratégia foi que aquela mulher usou. O que ela fez? Perdeu, ela olhou, estava escuro. No meio da escuridão que você se perde. É no meio da escuridão que você deixa de olhar para a palavra. É no meio da escuridão. Escondi a tua palavra no meu coração para não pegar contra ti. Luz para o meu caminho e lâmpada para o meu caminho é a tua palavra. Aquela mulher, ela acendeu a lamparina, ela acendeu a lâmpada. Onde foi que ela acendeu a lâmpada? Dentro da casa. Essa outra espécie de perdido já não é no mundo, já está perdido, mas é dentro da casa. Está dentro da igreja, mas está perdido. Está dentro da igreja, mas está duvidoso. Está dentro da igreja, mas não acredita nas promessas. Está dentro da igreja, pensa, esse pregador é doido. Aleluia! Sabe o que a gente tem que fazer para achar esses perdidos que está dentro da casa do Senhor? Acender a lâmpada, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada, ela luz para o caminho. Aleluia. Hoje eu tenho o privilégio de dirigir a igreja também. Eu dirijo aquela igreja do 45 na entrada do Moca. E eu sinto o que o Antônio Filho falou. Você chegar no culto, você não vê aquela alma. Aleluia. Irmão, hoje eu já penso mais parecido com o pastor. Porque você luta, você ora, você vai na casa, você visita, você jejua. Quando pensar que não, a pessoa não está lá na igreja, se tu vê a preocupação que a gente fica, a gente passa a ter um sentimento de pai. Será que essa pessoa desanimou? Será que ela deixou a cruz? Aí você manda um WhatsApp. Tem pessoa que responde, já tem outras que não respondem. Aí você vai na casa, às vezes a pessoa já está triste. Aí você pensa, será que foi comigo? Será que aconteceu? Mas não. A gente tem que ver que a gente não está lutando, é invisível, mas só que tem um inimigo invisível chamado diabo. O diabo, a gente prega a palavra para você. A gente fala que Jesus te ama, que o pacto é verdadeiro, o pacto do sangue, ele é eterno, você vai vencer. Mas então você vai deixando, aí com pensar que não vem esfriamento espiritual, o diabo vem dizer para você que é mentira. O que ele fez para Adão e Eva pecar? Ele disse, ele botou dúvida, ele falou, não, certamente não morrerás. Aleluia. Quando Eva duvidou, ela pecou. Ele vai botando esfriamento. Aí é onde a gente tem que chegar lá com a força, com azeite, aleluia, e com a palavra, porque a palavra afugenta o inimigo, porque
pessoa, por si própria, ela olha para o mundo, ela olha para a igreja, ela pensa, o diabo bota na cabeça dela, olha o que você está perdendo, a sua juventude, está perdendo o seu tempo, a tua saúde, você parece uma velha, você parece um velho, você deixou de fazer tanta coisa, e você está perdendo. E a pessoa, ela é trabalhador, a pessoa é abençoada, porque o crente é trabalhador, o crente é abençoado, aleluia, ele é próspero, ele sempre tem dinheiro, ele sempre, às vezes a gente passa uma prova, passa uma luta, vai pensar que não é hora, Jesus abre a porta, você é abençoado, você tem alguma coisa, aí você pensa, rapaz, com toda essa minha virtude, com toda essa minha disposição, com todo esse meu crédito na praça, eu vou fazer um sucesso lá no mundo, o diabo bota na cabeça dele, e ele pega e sai, e pensa que vai se dar bem, porque o diabo só bota coisa boa, o diabo só vai dizer, o diabo, onde foi que Jesus levou? O diabo levou Jesus, foi ao templo, foi ao monte, mostrou cidade, mostrou reino, mostrou alguma dificuldade? Mostrou alguma dificuldade? Não. Todo esse reino, tudo isso aqui te darei se prostrado me adorares. O maior problema lá do mundo, irmão, que quando você vira as costas para Deus, você se prostra diante do mundo. E a Bíblia diz que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Aí você passa a ter ídolos, você passa a adorar, admirar pessoas, buscar fama, buscar ser um cantor no mundo, buscar ter sucesso no mundo, fazer tudo, e o diabo só te mostra coisa boa. Foi o que ele fez com aquele filho pródigo. Ele falou, com essa riqueza que eu tenho, eu vou fazer um sucesso muito grande lá. Jesus. Eu gosto daquela tradução, que a maioria, João Ferreira de Almeida, mas essa daqui ela vem direto do grego, e ela trouxe uma palavra aqui muito interessante, por isso eu trouxe essa Bíblia aqui. No capítulo 15, versículo 14, diz assim: coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região, sobre aquela terra, uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Olha só a palavra que diz aqui, ó, coincidentemente. Primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: você não está aqui por acaso. Não é coincidência, você veio aqui porque Deus tinha uma palavra para você. Principalmente jovens, ouve essa palavra. Essa palavra aqui não é história da carochinha, não é um conto de fábulas. Esse homem aqui chamado Lucas era um médico, ele não viu o Senhor presencialmente, mas foi o único que escreveu isso aqui porque ele teve contato com os outros apóstolos. O médico Lucas, ele escreveu, foi o único a escrever a parábola das 10 dracmas, e foi o único a escrever a parábola do filho pródigo. Essa palavra aqui, ela é verdadeira. Essa palavra aqui, se você não der ouvido à palavra e fazer tudo isso que o diabo está botando na tua mente, de ir para o mundo, buscar fama no mundo, buscar a prostituição no mundo, buscar os deleites desse mundo, eu quero te dizer para você o seguinte: aleluia, que lá Nabucodonosor foi que mandou apertar aquela fornalha, mas só que quando você se desvia dos projetos de Deus, quem acende a fornalha é Deus. Quem manda aquecer a fornalha é Deus. Quem aquece, quem aperta pouco é Deus, aleluia. Essa palavra que eu estou falando, essa palavra é vida, essa palavra é inspirada. Deus colocou no meu coração, deu ouvido essa palavra, aleluia. Quando ele saiu, a Bíblia diz que ele pegou aquela sua parte, e depois de alguns dias, ou seja, antes dele sair, ele já estava desviado. Depois de alguns dias, ele saiu. Mas antes de alguns dias, ele já estava afastado. Se tem pessoas te aconselhando, jovem, se tem pessoas te aconselhando, irmão, aleluia, é porque essa pessoa está sendo usada por Deus para te botar no prumo, para te botar no caminho. É difícil alguém apontar o dedo na tua cara, pedir para tu se converter. Ó, é só um conselho, minha irmã. Ó, maninha, é só um conselho, não é muito difícil. É só que a palavra às vezes ela arde.
A palavra às vezes ela arde como fel, mas só que quando você pratica ela, quando Deus te dá a visão, tira a seda dos teus olhos, aleluia, você vai ver bem, você vai ter realmente uma boa família, você realmente vai crescer, realmente você vai prosperar, o mundo vai te destruir, aleluia. O mundo é capaz de destruir qualquer pessoa, inclusive até o crente. Sabe por quê? Jesus Cristo disse: não tem mais os que te matam o corpo e nada pode fazer com a alma. Aleluia. O problema não é perder isso aqui. O problema não é morrer. O problema não é adoecer. O problema não é ser destruído. O problema é a tua alma estar perdida. Aleluia! Você com Cristo Jesus, você pode vencer reinos, você pode acalmar a tempestade, você pode andar como águias e não se cansar, aleluia. E a Bíblia diz que ele chegou naquela terra e rapidinho, meus irmãos, apareceu tanto amigo, que estava com a bufunfa cheia do dinheiro. Era muito amiga, era muito amigo, era festa, era piseiro. Viu o hino que foi cantado aqui? Aonde você só se vale o que se tem. É ou não é verdadeira essa palavra aqui? Glória a Deus. No mundo, irmão, quando eu tinha, eu bebia. Quando eu tinha, eu usava. Quando eu tinha, eu fazia. Quando eu tinha, eu ia. Agora, quando eu não tinha, os outros dias, eu não tinha nada. Mas quando eu tinha, e abria a mão, era um monte de amigo. Pra farra, pra festa, pro piseiro. Mas quando eu não tinha, eu não era nada. Eu não era ninguém. Eu não era convidado. Ou seja, o bom não era eu, era o que eu tinha. E no mundo a saúde se vai. É verdade. No mundo a força se vai. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, diz a Bíblia de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Dizer para vocês que eu aceitei a Jesus Cristo em 2007. Na verdade, com 7 anos, em 94 aproximadamente, eu aceitei Jesus a primeira vez com o pastor Abraão. Mas eu morava com meus irmãos, muitos aqui conhecem, com meu irmão, com a minha cunhada. Quando o pastor ensinou sobre o dízimo, a minha cunhada, se desviou. O meu irmão, que já não ia, não foi mais. Não foi nunca. Só foi na despedida do pastor, que ele considerava muito o pastor Abraão. O pastor Abraão trabalhava com ele, igual peão doido. E todo mundo gostava dele, então ele foi só na despedida. E eu fui crescendo, irmão. Ia para a igreja. Eu tinha uma simpatia muito grande, os irmãos passavam. Passava lá, o Quinho, o Som, a Nazaré, o Santuca. Eu gosto demais do seu Santuca, de Dona Nazaré. E eu ia para a igreja. Um deles, não sei se era o Quinho, se foi ele, falava assim: rapaz, você pode ser um pregador. Eu fui não sei aonde ali, tinha uma menina que era pregadora. E eu só ali, né, rapaz? Mas eu pensava assim: mas como ser pregador? Mas como assim? Aleluia. Sabe de uma coisa, irmãos? O problema da gente é igual Jesus falou: não crê no Espírito Santo porque não vê. Você só vai crer no Espírito Santo depois que tu sente. Eu quero te dizer o seguinte, que Jesus Cristo, ele não te chama para andar sozinho. O Espírito Santo, ele te capacita. A igreja vai te ajudar. A igreja, por mais às vezes que altera, passa dos limites, te puxa muita orelha, mas a igreja é instrumento de Deus para o teu convertimento, aleluia. Lá na frente você vai ver, é igual quando a gente cresce, a gente vai lembrar das peias, a gente